Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e mãe e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da experiência de como tem sido a educação do sono ou o treinamento do sono que a gente resolveu fazer com o Isaac. Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá, é @ju com 2 U's, Foleto com 2 T's. Eu tenho compartilhado lá como tem sido essa rotina do sono com o Isaac faz algum tempo já, com os óleos essenciais, com fórmula, com chá, enfim, quem me acompanha lá sabe que eu já tentei de tudo. E eu postei esses tempos atrás um vídeo da madrugada com o Isaac e vocês viram como ele acorda bastante. E como esfriou bastante aqui na minha cidade, eu resolvi deixar ele na cama e no peito comigo. Eu tinha um pouco de dó de deixar ele no berço e como ele acordava muito também, de eu ficar levantando no frio, enfim, resolvi deixar ele na cama e ele ficava no peito a noite inteira. A noite inteira ele ficava no peito e isso tava gerando um incômodo pra mim, questão de saúde também. E porque quem amamenta deitada sabe que a gente até coloca um travesseiro ali nas costas pra dar um apoio, mas a gente fica travado. Eu acordava com a minha lombar arrebentada, com o meu bico do peito sensível doendo de tanto que ele ficava, porque ele ficava só no biquinho ali, porque ele só queria, sabe, chupetar, digamos assim. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas não sei outra palavra que definiria isso, mas ele dormia, dali 10, 15 minutos ele acordava procurando o peito, ele nem abria o olho, gente, e se eu não desse o peito pra ele, ele abria o berreiro, ele acordava, ficava nervoso, enfim, e ele tava com essa associação muito forte do peito. Eu já tinha achado que era o meu leite, cheguei a dar fórmula pra ele, não resolveu nada, e cheguei à conclusão de que sim, era a associação do peito que ele tava. E infelizmente, gente, eu que coloquei essa mania nele, eu que acostumei ele dessa forma. Por quê? Porque o Isaac, desde RN, ele não dormia durante o dia. E até de madrugada ele acordava ali de 3 em 3 horas. Mas no começo é muito cansativa a madrugada e a gente não tá acostumada. E eu precisava dormir de dia e eu não conseguia porque ele não dormia de dia. Com 2 meses o Isaac passava o dia inteiro acordado, era muito cansativo, ele não dormia. E aí até a minha mãe, a minha sogra, que eram contra, digamos assim, acostumar, deixar o bebê com esses costumes, com essa mania, falava assim: Juliana, pelo amor de Deus, coloca essa criança no peito para você conseguir dormir. E assim a gente foi acostumando ele. Foi a única forma que realmente eu conseguia dormir. Ele não dormia com outras pessoas, ele não dormia ninando, a gente já tinha tentado de tudo e a única forma que ele dormia era no peito. E assim eu fui acostumando ele, eu conseguia dormir um pouco, conseguia dormir às vezes 1h30 com ele no peito. E foi assim que se tornou uma associação. E se o Isaac dormisse comigo na cama, mamasse e já dormisse e conseguisse prolongar o sono dele, não teria problema. 2 coisas aqui, gente. Eu amo amamentar, eu amo que ele durma no peito e eu amo que ele durma na cama com a gente. Mas não estava funcionando. Por quê? Porque ele não dormia bem. Nem a gente, nem ele. E sono é qualidade de vida tanto pra gente, mas também pro bebê, né? Ajuda no desenvolvimento e enfim. E ele não dormia bem na cama com a gente, ficava se batendo e só queria o peito a noite inteira e enfim, tava um caos. E a gente resolveu fazer o treinamento do sono, que era uma coisa que eu falava que eu jamais faria, que eu não concordava com esse método. E uma coisa, gente, se você não concorda com esse método, fecha esse vídeo e fique em paz, faz do teu jeito, como você acha melhor, porque uma coisa eu aprendi depois que eu me tornei mãe: eu não julgo nenhuma decisão de outras mães, porque ninguém sabe a realidade dessa mãe, ninguém sabe o que ela passou, ninguém sabe como tem sido a maternidade para ela. Então uma coisa eu aprendi: nunca mais eu julguei as decisões de outra mãe, por mais que sejam decisões assim que não condizem com o meu estilo de vida, não condizem com os meus ideais. Enfim, gente, não julgue uma mãe, não julgue independente da decisão que ela tomar. Enfim,
Eu recebi bastante apoio lá no Instagram. Várias meninas me mandaram mensagem falando: Ju, faça, que é muito bom. E eu tinha recebido já antes dicas, né, de algumas mães que fizeram isso e funcionou, e elas me incentivavam: eu, gente, não tenho coragem, enfim. E o treinamento de sono tem alguns métodos, né? Tem pessoas que utilizam alguns métodos. E tem o método do acolhimento, tem o método que você deixa a criança chorando por tanto tempo, por 3 minutos, por 15 minutos, enfim. Eu não fiz nenhum curso, eu fiz alguns cursos para tentar fazer o Isaac dormir melhor, mas nenhum tinha esse método de treinamento, tá, gente? Então, desse método eu não fiz nenhum curso. Eu e o Daniel, a gente estudou bastante, assistimos vários vídeos e pegamos as informações dos cursos que a gente já tinha feito e pegamos também um vídeo do YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora eu esqueci o nome da menina, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, que ajudou nessa tomada de decisão, assim, porque uma coisa que ela falava no vídeo é assim: você vai ter que pegar ele 100, 200 vezes. Ela foi de uma forma bem realista, assim. Então a gente criou a expectativa lá embaixo, que seria tipo: meu Deus do céu, vamos levar 2 horas para fazer essa criança dormir. Mas o Daniel insistiu e eu fui amadurecendo a ideia, porque a gente chegou assim no ápice do cansaço, saúde, enfim, como eu falei pra vocês, várias coisas assim estavam sendo afetadas por causa dessas noites aí do Isaac no peito, do Isaac dormindo com a gente, tava bem complicado. E o método que a gente usou no começo é o seguinte: a gente fazia a rotina noturna, como a gente sempre fez com ele. Então é muito importante isso, né? Você ter já uma rotina para o bebê entender que tá chegando a hora de dormir. Então eu fazia lavagem nasal nele, dava banho, colocava uma musiquinha, diminuía o ritmo da casa, e aí dava mamar e colocava ele para dormir. E eu passei a fazer dessa mesma forma. Então eu fazia tudo isso, e aí eu dava mamar. Quando eu via que ele estava começando a fechar o olho, eu tirava ele já tinha mamado, eu sei, né? A gente sente quando o bebê tá mamando, é aquele guti, 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 guti. E a gente sabe quando o bebê tá ali só por estar no peito mesmo. E eu dava mamar pra ele. Quando eu via que ele já tinha parado de mamar, tava meio que adormecendo, eu tirava ele do peito e colocava ele no berço e falava: boa noite, tá na hora de dormir. Colocava ele no berço. No início, minha gente, ele chorou desesperadamente. O que a gente fazia? Quando ele chorava, a gente pegava ele no colo: mamãe tá aqui, ou papai tá aqui. Quando ele acalmava, a gente colocava ele no berço: boa noite, tá na hora de dormir. Chorou? Pega no colo, mamãe tá aqui. Acalmou, coloca no berço: boa noite, tá na hora de dormir. E no primeiro dia ele chorou muito, muito, muito. Cara, nos 5 primeiros minutos, assim, eu pensei: ele não vai parar de chorar. Não vai dar certo isso. E o Daniel disse que também pensou isso. E é muito importante você ter uma ajuda nesse processo, porque é cansativo, é exaustivo. Eu e o Daniel, a gente revezava de 10 em 10 minutos. Então eu ficava 10 minutos, o Daniel entrava no quarto, ficava 10 minutos, e no primeiro dia ele demorou 45 minutos pra dormir. Chorou bastante, e, enfim, eles vão chorar, gente, porque a gente tá tirando um costume dele, um hábito dele. Então é normal chorar, mas toda vez que ele chorava, a gente pegava ele no colo. E foi em 45 minutos, foi bem melhor do que a gente imaginava. A gente imaginou que ia até meia-noite. A gente normalmente coloca ele para dormir entre 7h30 e 8 horas, depende de como foi a soneca ao longo do dia. Uma coisa importante de se falar: eu não consigo ter uma rotina bem estabelecida durante o dia de soneca,
porque eu sou autônoma. Às vezes eu tenho os horários das minhas maquiagens e eu preciso deixar ele com a minha sogra ou com a minha mãe, e ele não dorme com outra pessoa, por enquanto, e se Deus quiser. E aí, como ele não dorme com outra pessoa, eu não consigo ter esses horários de soneca, porque às vezes eu tô fazendo maquiagem e ele só dorme quando a gente chega em casa, ou ele dormiu, eu fui fazer maquiagem, e daí a gente volta pra casa e ele dorme de novo. Então, varia muito a soneca dele. Então, eu coloco ele pra dormir dependendo do horário que ele acordou da última soneca. Se ele acordou, por exemplo, 2, 3 horas da tarde, eu coloco ele pra dormir cerca de 6h30, assim. Se ele fez, às vezes ele faz uma soneca até às 6 horas da tarde, então eu coloco ele para dormir lá por 8, 8h30. Então, por isso que varia. Então, funcionou dessa forma no primeiro dia. E aí, ele acordou de madrugada, a gente fez a mesma coisa. Mamãe tá aqui. Não dei mamar todas as vezes que ele acordava, a gente fazia a mesma coisa. Porque a gente sabe que dependendo da idade do bebê, a gente sabe o quanto ele consegue aguentar, né, ter o jejum noturno ali. Um bebê de 7 meses é cerca de 9 horas de jejum noturno. Então, ele acordou algumas vezes de madrugada, a gente fez esse processo. Eu vou deixar o print aqui, porque eu não me lembro muito bem, mas a gente sempre anota os horários, quanto tempo ele demorou para dormir, quando ele acordou, e enfim. Então, eu vou deixar o print aqui de como foi esse primeiro dia. Eu não lembro se eu dei mamar 2 ou 1 vez durante a madrugada. Mas foi melhor do que a gente imaginava. E a gente teve que acordar ele depois para ir para a igreja. E na soneca do dia foi bem tranquilo. No domingo a gente a gente começou no sábado à noite e no domingo a gente fez a soneca dele. Foi bem tranquilo, ele dormia assim, ele não demorou muito, não chorou muito também. O mesmo processo a gente faz na soneca, tá? Coloca no berço, chorou, pega no colo, acalmou, volta pro berço. Assim foi indo. No segundo dia, de domingo para segunda e de segunda para terça, ele dormiu por 9 horas seguidas. Isso nunca tinha acontecido com o Isaac. Nunca, nunca, nunca. Ele acordou só às 5 horas da manhã para mamar, mamou e voltou a dormir de novo. Teve um dia que, depois da mamada das 5 horas, acho que foi no terceiro dia, ele demorou 1h30 para voltar a dormir, chorou bastante, enfim. Mas a gente sabe que é um processo. E depois desses 2 dias que ele dormiu por 9 horas seguidas, foi assim, o ápice, cara. A gente descansou, a gente acordou renovado. A gente fazia 7 meses que a gente não dormia, acho que 5 horas seguidas. Imagina dormir tanto tempo assim. E outra coisa que melhorou bastante foi que o Isaac, ele dormia no início do sono noturno dele, ele dormia e dali 30, 40 minutos ele já acordava de novo. E assim era, dormia de novo, dali 40 minutos acordava. Aí lá por meia-noite ele dormia e emendava até umas 2 horas da manhã. E depois ele passava a acordar bastante também. Então esse início de sono noturno dele sempre foi muito picado. E depois que a gente passou a fazer isso, não foi mais picado. O primeiro sono dele é o que ele mais prolonga, assim. Depois do segundo e terceiro dia, que foram os melhores dias, ele deu uma regredida. Ele passou a chorar muito para dormir, ele passou a gritar e passou a demorar mais para dormir. E daí teve dias que eu colocava no berço, ele ficava brincando, zanzava de um lado pro outro, deitava e dormia sozinho. Teve dias que eu tinha que acalmar ele e era aquela luta, acalmava, voltava pro berço e ele acabava dormindo. E varia muito de dia, assim, gente. E eu tava bem desanimada. Já tinham me avisado que era um processo cansativo, enfim. Tem gente que fala que são 7 dias para o bebê se acostumar, tem gente que fala que são 2 semanas, tem gente que fala que são 21 dias. Depende do método, mas como a gente tá fazendo o nosso método, digamos assim, a gente juntou as informações e tá fazendo do jeito que a gente acha que funciona melhor para nossa realidade. Então não tem como a gente saber o tempo que ele vai se acostumar. Hoje fazem 1 semana e 4 dias que a gente tá fazendo isso. E como eu falei pra vocês, ele tinha regredido um pouco, mas agora ele voltou a tá um pouco melhor, assim, essa noite foi um pouco melhor. Ele tá com, só pra constar, o Isaac, ele tá com 7 meses e 18 dias hoje, tá? Hoje é dia 28 de junho. E às vezes tem dias melhores, tem dias piores, tem dias que a gente coloca ele no berço, ele dorme sozinho sem problema nenhum, tem dias que ele chora mais.
Então, varia muito. E aí, assim, como ele tinha regredido, eu achei que era por conta da soneca dele. E daí, um dia eu consegui fazer a soneca dele bem certinha. E porque eu percebo que quando ele tira a soneca no final da tarde, ele dorme melhor à noite. E ele fez a soneca certinho. E na hora de eu dar uma mamar à noite pra ele, eu senti que ele não tava aquele guti, 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 guti. Eu senti que eu tava com um pouco menos de leite. Pedi pro Daniel fazer uma mamadeira pra eu fazer um teste. O Isaac já janta também. Então ele mamou no peito, eu dei os 2 peitos pra ele e pedi pro Daniel fazer a mamadeira e ele mamou bastante, deixou um tanto assim, ele mama 150 ml, mas ele deixou um tanto assim na mamadeira. E eu falei, cara, soneca boa, comeu bem, hoje vai. E de segunda pra terça, foi na segunda-feira isso, de segunda pra terça, a gente colocou ele no berço, ele dormiu sozinho, não chorou. Mas de madrugada ele acordou muito, muito, muito. Acho que ele acordou umas 7 vezes. E a partir de 4h50 mais ou menos a gente não dormiu mais. Então foi bem cansativo. Eu fiquei bem chateada, assim. E porque eu tinha certeza, cara, que ia dar certo. Então a questão do Isaac não é questão de horário de soneca, não é questão de fome, enfim. A gente fala que o Isaac é uma incógnita, né, nessa questão de sono. E aí, como de segunda pra terça ele dormiu muito mal, eu tava exausta. O Daniel também, a gente tava praticamente virado, assim. E ele dormiu uma soneca às 5 horas da tarde. Peguei, falei, vou dormir também, graças a Deus. Deitei na minha cama, deu 5h17, ele acordou. Só que eu tava com tanto sono, eu tava tão cansada, que sabe aquele momento que você tem que esperar a alma vir pro corpo pra você levantar? Ele acordou, chorou, acho que deu 2 minutos, ele voltou a dormir sozinho. Quando eu tava me preparando pra levantar, ele dormiu sozinho. Eu falei, opa, né? Uma vitória aí. Beleza, voltei a dormir, ele voltou a dormir, ele só acordou porque o Daniel chegou do trabalho e fez um pouco de barulho. Eu tinha deixado a porta do quarto dele aberto. E 6h20 da noite ele acordou. E foi dormir depois, 8h30, 8h40 mais ou menos. Dormiu sozinho. E aí, de madrugada, ele acordou só 3 horas da manhã. O que foi uma glória, de novo, né? Dormiu diretão, assim. Acordou 3 horas da manhã e, mesma coisa, chorou um pouquinho e voltou a dormir sozinho. Só que aí ele acordou 3h30. E chorou um pouco, voltou a dormir, sem eu ir lá no quarto. E daí ele acordou de novo. Daí eu falei, não, tem alguma coisa. Aí eu fui lá, ele tava meio geladinho. E eu resolvi dar mamar, porque ele acordaria lá por 4h30, 5 horas pra mamar, e já era 3h45 mais ou menos. E eu dei mamar pra ele, e aí ele acordou mais picadinho, assim. Daí ele acordou acho que 4 e pouco, depois 5 e pouco, e depois 6 e pouco, assim. E tinha vezes que ele voltava a dormir sozinho e tinha vezes que eu fui lá no quarto ajudar ele. E tem sido assim. Às vezes a gente ajuda ele um pouco. A gente sabe que ele gosta de dormir de ladinho, então a gente segura ele de ladinho assim. Se ele forçar pra virar, a gente deixa ele virar. Mas quando ele fica de ladinho, a gente fica com a mão assim. Às vezes eu dou um tapinha na bumbum, às vezes eu faço um xixi pra ajudar ele. E às vezes eu simplesmente deixo ele no berço, saio do quarto. Eu acho que a gente tem que conhecer o nosso bebê, assim. E a gente tem conseguido ver o que funciona melhor, porque eu sinto que às vezes quando eu pego ele no colo, ele chora mais do que ele no berço. Então depende do choro que ele faz também. Quando é um choro tranquilinho assim, a gente tenta deixar ele no berço.
de dormir, tá bom? Mas quando ele grita muito, a gente tenta ajudar ele. Mas eu sinto que às vezes quando a gente pega ele no colo, a gente mais atrapalha do que ajuda. Então depende do que a gente tá sentindo, do que o nosso coração está mandando. Tem vezes que eu dou mamar 2 vezes na madrugada. Então varia muito. Mas nós estamos ainda no processo, mas já melhorou muito, gente. Muito, muito, muito. Então, basicamente, a gente faz esse processo de coloca ele no berço, chorou, pega no colo e acalma, dependendo do choro. Eu não pego, como eu falei, em qualquer choro. E às vezes simplesmente eu deixo ele no berço e saio e ele dorme sozinho, tranquilinho. Às vezes ele acorda, chora um pouquinho e volta a dormir sozinho. Eu sempre, quando ele acorda chorando e eu sei que não foi o suficiente para ele dormir, eu espero para ver se ele consegue dormir sozinho de novo. Mas se ele começa a chorar muito, enfim, daí eu vou lá e pego ele. O Isaac, ele já fica em pé, mas ele aprendeu a descer. Então, às vezes, ele fica em pé no berço, reclama um pouco, desce, deita e dorme. Então, como eu falei pra vocês, depende do dia. Mas já fazem 2 dias que no sono noturno dele, a gente deixa ele no berço, sai, ele pega e dorme sozinho, sem chorar, sem nada. E agora eu vou responder algumas perguntas que me deixaram lá no Instagram, que eu abri uma caixinha de pergunta lá. Então, a Jaqueline Fiuza mandou assim: nas sonecas do dia faz o mesmo processo? Sim, o mesmo processo. Coloco ele no berço, chorou, pego ele no colo, acalmo e dependendo do dia eu vejo se ele consegue se acalmar sozinho, se é um choro mais controlado. E hoje, por exemplo, agora ele tá dormindo. Nessa soneca, eu deixei ele lá no quarto sozinho, ele brincou no berço, enfim, fica conversandinho. E aí ele começou a chorar bastante. Eu fui lá no quarto, acalmei ele, voltei ele pro berço, saí do quarto, ele chorou um pouquinho, mas deitou e dormiu. Tem dias que demora mais, tem dias que demora menos. A Carla Villanova Makeup mandou: já quero saber em detalhes do que você fez. Então esse é o método que a gente tá fazendo, como eu expliquei pra vocês, e varia do dia também. Enfim, Damares22 mandou: você fez curso da rotina do sono? Eu fiz alguns, mas nenhum desse método, tá? Esse método a gente tá fazendo por conta mesmo. Mas a gente leu e estudou bastante, assim, assistiu o vídeo no YouTube, enfim. Alessandra X mandou: quando o Isaac chora na madrugada, como você sabe que não é fome e o que você faz pra ele dormir? Então, como eu falei, a gente sabe que o bebê, dependendo da idade, prolonga o jejum noturno, né? Então, quando ele tem uma alimentação boa durante o dia, ele tem ali caloria estocada para aguentar durante a noite. Provavelmente eu não falei o termo certo, mas eu tô falando o que eu entendi, tá? E eu vejo que não é fome quando eu consigo fazer ele dormir de volta e ele dorme, não fica acordando. Agora, quando ele fica acordando e eu vejo que ele tá meio geladinho, assim, porque fome deixa a gente meio sem caloria, né? E eu dou mamar quando eu vejo que ele tá meio geladinho e tá dormindo muito picado. Ele dorme e já acorda, dorme e já acorda, daí eu pego e dou mamar. E outra coisa também que ele faz, quando ele tá com fome, eu pego ele no colo, ele fica me abocanhando assim, fica desesperado. Então vai muito da gente conhecer o bebê e o que você faz pra ele dormir. Então a mesma coisa, se eu vejo que ele não tá com fome, eu pego ele no colo, acalmo, volto ele pro berço, ou às vezes espero ele chorar um pouquinho pra ver se ele consegue voltar a dormir sozinho. A Tayan _Miller mandou: que horas vocês iniciam o sono do Isaac? A rotina dele começa ali por 6 horas da tarde, que eu dou janta pra ele, daí a gente brinca um pouquinho, ele brinca com meu marido, que chega do trabalho mais ou menos 6 horas também, e aí a gente faz lavagem nasal, dá o banho, dou mamar e coloco ele pra dormir. Ele dorme, como eu falei pra vocês, o horário dele dormir ali depende do horário que foi a última soneca. A Kátia Aragão Bueno mandou: você está usando alguma técnica do sono? Então a educação do sono, o treinamento do sono, mas da forma que a gente achou melhor. A Vanessa Nascimento mandou: acha que se fosse aos 4 meses seria o mesmo resultado? Acho que aos 4 meses dá pra começar tranquilo. O mesmo resultado, não sei, talvez seria mais fácil, mais difícil, mas eu acho que funcionaria também. Ela mandou também: e as sonecas tem que fazer educação também, ou fazendo noturno já resolve tudo? Tem que fazer também.
Eu não expliquei aqui, mas a soneca, o que acontecia? O Isaac, eu amamentava ele deitado na minha cama e durante o dia eu não conseguia transferir ele pro berço. Se eu pegasse ele no colo, ele acordava. Então ele dormia então ele dormia na cama e eu tinha que ficar a soneca inteira com ele na cama. Às vezes ele ficava pedindo peito toda hora e às vezes não. Mas eu tinha que ficar na cama porque eu tinha medo dele acordar e acabar caindo da cama, né? Porque ele já engatinha, enfim. Então eu ficava todos os dias na hora da soneca do Isaac. Eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo e ficar lá na cama com ele. Então foi muito bom essa questão, porque as sonecas ele faz agora todas no berço. É muito bom pra mim e é mais seguro pra ele também fazer soneca no berço, porque às vezes eu dormia e poderia ser perigoso também ele acordar e acabar caindo da cama. Então eu faço a mesma coisa nas sonecas. Underline eu, Rafaela Lopes, mandou: você nina até dormir e depois põe no berço? Não. Ele tem que entender que ele consegue adormecer no berço. Essa é a ideia da educação do sono, né? Então, eu só acalmo ele no meu colo e com ele acordado, eu coloco ele no berço de novo. Como você sabe que ele não está com fome? Então, já respondi essa, né? É questão de você conhecer o seu bebê. Porque às vezes, gente, tem mãe que fala assim: mas o meu bebê hoje acordou mais vezes para mamar. Depende do gasto de energia. Às vezes foi um dia muito agitado, ele gastou muita energia, então de noite ele vai acordar com fome mais vezes. Pode ser que aconteça isso também. E tem a questão de salto de desenvolvimento também. Tem questão deles, às vezes, estarem com dor no dentinho, enfim. Então, varia muito aí essa questão de dar mamar. Eu acho, né? Tem vários cursos que falam que você não pode dar mamar. Eu não sigo isso, tá? Se eu acho que eu tenho que dar mamar, eu dou 2 vezes na noite e tá ótimo, gente. Se ele acordasse 2 vezes pra mamar, pra mim estaria top, porque ele mamava a noite inteira. Mas a maioria das vezes ele só mama 1 vez à noite. A Ondelius, não sei falar esse nome, ele toma fórmula antes de dormir? Ele não toma fórmula, mas como eu falei pra vocês, teve um dia que eu dei fórmula porque eu não senti que ele estava mamando o suficiente. Mas não resolveu de nada. Eu tinha dado fórmula antes também pra ver se era fome que ele passava e não adiantou. Depende do dia, porque assim, a minha produção de leite, ela regula muito rápido. No primeiro dia que ele dormiu 9 horas seguidas, o meu peito acordou estourando, assim, eu tive que acordar de madrugada para esvaziar. No segundo dia, não. No segundo dia, ele já tinha regulado. Então, esse dia que eu dei fórmula foi um dia que ele dormiu mais tarde, porque ele estava dormindo cerca de 7 horas, e nesse dia ele dormiu 8h30. Então, acho que o meu organismo já estava acostumado a não produzir mais leite nesse horário. Mas esse dia daí eu dei fórmula, no dia seguinte que ele dormiu 8h30 também eu já não precisei, porque daí meu organismo reentendeu que eu precisava de leite naquele horário. Mas o organismo, ele entende muito, muito rápido, assim, ele se adapta muito rápido com a demanda do bebê. A Miriam Tomás Underline mandou assim: mostra como colocou a câmera. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá o berço do Isaac e ali tá a câmera. O cabo dela é bem grande, ó, então alcança a tomada, que não tem tomada muito perto. E eu vou mostrar pra vocês o trabalho profissional que foi feito pra botar essa câmera. A gambiarra que foi feita. Aqui temos um bebê. E tá assim, ó, o Daniel colocou um prego aqui. Aí tem uma entrada de internet nela. Daí o Daniel pegou o cabo de internet, amarrou no prego e fixou na câmera. E conectou na câmera pra ela ficar assim. E deu super certo, gente. Fica bem firme. Inclusive, o Isaac já puxou esse cabo e não caiu. A Luana Underline Thaís Underline Vieira mandou: ainda está usando lavanda? Sim, uso lavanda no difusor junto com o balance. A Adriele Boaventura mandou: sobre reeducação, fui tentar como você falou e aqui só berrava. Amiga, é assim mesmo. O Isaac só berrava também. Ele berrou por 40 minutos. E eu falo isso, gente, fala: nossa, que absurdo, deixou o bebê chorando. Não, gente, no meu colo. Ele berrava no nosso colo, nossa, meu Deus. É assim mesmo, no início ele vai chorar mesmo. Quanto tempo você tentou assim? Quanto tempo você ficou com ele berrando? A gente ficou por 45 minutos.
Então é normal, porque a gente tá educando eles de outra forma, eles estavam acostumados a dormir de uma forma, então eles vão protestar, eles vão chorar, aquilo vai estar incomodando eles, e o choro eles estão expressando o que eles estão sentindo, né? Então eles vão chorar mesmo. E ela mandou também, tenho receio de deixar sem coberta nesse frio, você liga o ar? Gente, não tem condições de deixar o Isaac de coberta. Primeiro porque ele não para de coberta. Eu já tentei durante o dia quando eu consigo ficar olhando a babá eletrônica, né? Ele nem fica coberto. Eu coloco a coberta, na primeira mexida dele ele já se descobre. E o Isaac se mexe muito, gente. Eu deixo ele virado, ele inicia o sono noturno virado com a cabeça pra cá e ele termina com a cabeça virada pra cá. Ele se mexe muito, 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 então não tem condições de deixar ele com coberta. E eu coloco bastante roupinha nele e deixo o ar ligado, o aquecedor ligado. Não tenho ar-condicionado, mas eu ligo o aquecedor. A Jéssica Baja mandou, conta tudo, não peguei do início, contei tudo, Jé. A doces.da.gleice mandou, minha bebê tem 1 ano e come de tudo, mama no peito, mas mesmo assim acorda 3 vezes à noite. Como eu falei pra você, pode ser um gasto de energia ali que ela tá tendo bastante durante o dia. Gente, eu não sou nenhuma expert, pelo amor de Deus, tá? Eu tô só contando o que tem funcionado pra gente. Ou pode ser também uma associação, né? Você tem que fazer alguns testes aí. A Tami _Martins mandou, será que funciona se eu fizer com minha bebê de 3 meses? Eu não faria com bebê de 3 meses por causa da esterogestação. Até os 3 meses, o bebê ainda não entendeu que ele saiu da barriga. Então eu acho que seria muita judiação, assim, eu não teria coragem, não sei se funcionaria também. Mas eles estão num período que realmente eles precisam de uma escola, eles precisam de mamar o tempo todo, o estômago deles é muito pequenininho ainda. Então, eu não faria, tá? Com um bebê de 3 meses, se você tá cansada, exausta, enfim, estude sobre a esterogestação, mas ela ainda não entendeu que saiu da sua barriguinha. Fica tranquila aí, dá muito carinho, porque eles precisam mesmo. Eu sei que é difícil, Pode acreditar em mim que eu sei o que você tá passando. Mas espera mais um pouquinho. E é isso, gente. Eu pretendo fazer mais vídeos eu pretendo mostrar pra vocês, né, como tem sido, como gravar tipo um vlog mostrando como a gente faz a rotina dele, como tem sido de madrugada. Por enquanto, cada dia é uma surpresa. Essa noite, como eu falei pra vocês, ele emendou aí 7 horas de sono noturno, o que foi maravilhoso, a gente tava precisando muito. Tem dias que ele acorda mais, tem dias que eu dou mamar 2 vezes, tem dias que eu dou mamar 1 vez, e você pode pensar assim, mas assim vai demorar mais pra ele se acostumar, mas tudo bem, a gente vai tentando do jeito que a gente acha melhor, a gente também não quer que ele sofra, né, e o que o nosso coração aí tá mandando a gente dizer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Deixa um comentário aqui pra mim, dizendo se você tem alguma dificuldade com o seu bebezinho, o que ajudou você, enfim, o que você já testou, que funcionou. E dá um like nesse vídeo, que me ajuda muito aí na divulgação dele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!